E aí, pessoal, tudo bem com vocês? O que vocês andam fazendo de bom na vida? Eu tô aqui fazendo esses vídeos, aprendendo muito com essa reflexão sobre como encontrar uma estratégia para o bem-estar. E esse conteúdo aqui que eu estou apresentando para vocês em vídeos, ele poderia ser uma espécie de uma formação, de uma oficina sobre o bem-estar, em que a gente teria a oportunidade de visualizar as diferentes facetas do bem-estar. E eu resumiria em poucas palavras que o bem-estar depende de simplicidade, resiliência, estratégia, socialização e estado de presença. Como vocês já devem ter observado na vida de vocês, se vocês já pesquisaram conteúdo sobre o bem-estar, há diferentes maneiras de falar sobre o bem-estar, há diferentes abordagens, há abordagens que são mais personalistas, então para você acompanhar o conteúdo você tem que gostar da pessoa que você está acompanhando, não tanto pelo conteúdo, mas pelo jeito da pessoa. Há conteúdos que são mais científicos. E me incomoda aqueles conteúdos que são discursos abstratos, você não consegue visualizar direito como aplicar aquilo. E aí, por isso, por conta desse incômodo pessoal com esse tipo de dinâmica, que eu pensei em um método de colocar em prática diariamente, cotidianamente, com até um roteiro de como fazer isso, para você ir acompanhando e vendo como que essas ideias têm relação com a sua vida, independente de você ser um especialista, independente de qual é a sua profissão. Afinal de contas, o bem-estar, ele é para ser partilhado por todos nós, por todas as pessoas. E aí, uma coisa que eu já identifiquei é que o conteúdo de bem-estar não vai interessar as pessoas que já estão vivendo bem. Olha só, elas não têm por que parar para pensar nisso. Mas enfim, existem muitas maneiras de você apresentar um conteúdo sobre bem-estar. Uma das maneiras seria usar palavras como essa que eu acabei de apresentar para vocês. Outra maneira seria usar um fundamento mais consagrado, como o de Martin Seligman, que fundou a ideia de psicologia positiva, que está baseada na ideia de que o bem-estar pode ser aprendido. E além disso, que ele pode ser mensurável. E hoje, no terceiro dia da lua cheia, em que nós estamos nos focando, nós estamos dedicando atenção aos elementos de transcendência, nós vamos ver algumas ideias sugeridas hoje pelo método, em particular a ideia de minimalismo e jejum. E aí vamos ver como essas ideias de minimalismo e jejum teria relação com esse embasamento do Martin Seligman sobre essa psicologia positiva que ele funda. Bom, então minimalismo e jejum tem a ver com uma emoção positiva. Ao você se dedicar a um minimalismo, você tem esperança de que isso pode melhorar a sua vida. Atividades que desafiam suas habilidades. Não é nada fácil fazer um jejum. Então, de fato, desafia as nossas habilidades. Ter conexões positivas e significativas com outras pessoas. Ao fazer o minimalismo, você se propõe a abrir mão de bens materiais para você exatamente ter relações mais significativas com as pessoas. E além disso, essas ideias de minimalismo e jejum têm a ver com perseguir metas, ter senso de conquista e domínio. Afinal, apesar de serem ideias simples, não são fáceis. Não é fácil colocá-las
em prática, certo? E eu comecei esse vídeo falando que tem diferentes abordagens sobre esse conteúdo do bem-estar, e eu acho que é importante mostrar como que ações cotidianas podem, naturalmente, desde que você esteja compenetrado, desde que você esteja com um estado de espírito adequado, ações muito simples podem ser significativas e podem ser positivas para o bem-estar. Eu dei exemplos aqui nos vídeos anteriores, como preparar comida em casa, pode ser uma atividade que tem relação com diferentes aspectos do bem-estar. Ontem eu falei que organizar um churrasco também pode ter diferentes aspectos, e hoje vou mostrar como que organizar a casa, uma atividade corriqueira e que algumas vezes a gente até evita, como se fosse um problema, como se fosse um fardo, mas ali está uma oportunidade. E aí, eu coloco aqui de maneira estruturada como que essa ação cotidiana pode ter relação com os 4 aspectos principais que eu mostro aqui no método. O aspecto estrutural do corpo, o aspecto pessoal do desenvolvimento de hábitos com a ética, em relação ao aspecto social e político e ao aspecto de transcendência. Como assim? Arrumar a casa tem a ver com transcendência? Vamos ver como. Então pensemos nos aspectos estruturais. Ao você arrumar a casa, você pode estar preocupado, por exemplo, com a higiene mental e, consequentemente, com melhorar o seu sono. Eu, por experiência própria, sei que quando eu arrumo a casa e tenho uma sensação de leveza mental, isso melhora o meu sono. Um dos aspectos destacados aqui no método que melhora o bem-estar é justamente a gente cuidar do nosso sono. Então, hipnopraxia, quando a gente arruma a casa, a gente está cuidando disso. Além disso, se você estiver arrumando a casa e lavando, você está mexendo com água, você está mexendo com um dos elementos que também é importante para o bem-estar. E pode ser que tenha uma área externa na sua casa e você vai estar tomando sol. E aí a gente viu que hidropraxia e heliopraxia são termos aqui sugeridos pelo método, melhoram o bem-estar. Movimentando o seu corpo, arrumando a casa, você está fazendo uma espécie de exercício, você está cuidando do próprio corpo, a ideia de somafilia. Oikopraxia é a ideia justamente de você ter a sua casa como um desdobramento da sua mente. Ao arrumar a sua casa, você está colocando ordem na sua mente. Você está definindo para você mesmo o que você quer da sua vida. Porque arrumar a casa tem os elementos práticos, mas tem os elementos sociais também. Ao arrumar a casa, você está cuidando das pessoas que estão lá, convivendo com você, e está se preparando para receber pessoas para visitar a sua casa. Então você está se abrindo para uma vida social também. E arrumar a casa é um ato de economia. A própria palavra economia mistura 2 palavras gregas, que é oikos, que significa casa, e nomos, que significa regra. Economia, então, essa é a ideia justamente originária de arrumação da casa, porque arrumando a casa você potencializa o uso de recursos. Às vezes você percebe arrumando a sua casa que você nem precisa comprar aquilo que você achava que você precisava comprar, mas aí você não tinha arrumado muito bem a casa, você nem sabia onde estava aquilo que você já estava planejando em comprar. E também arrumar a casa pode ser um exercício de você criar um hábito saudável, e aí a ideia de behavior cura, ideia de você sair de um pensamento perturbador, a ideia de metapsiquia. É uma prática de desenvolvimento estratégico, é você cuidar do seu espaço para você poder fazer outras coisas. Às vezes, a meta final é você conseguir realizar um trabalho, mas se sua casa não está arrumada, você não consegue, aquilo fica te perturbando. Então, ao arrumar a casa, você mostra um desenvolvimento estratégico. Para você chegar onde você quer, você está disposto a fazer alguns trabalhos de base. E eu vi essa ideia de você chegar onde você gostaria de chegar, ser a pessoa que você gostaria de ser. Arrumar a casa pode ser um exercício disso também.
É um exercício que exige, muitas vezes, uma dedicação física intensa. A gente viu que exercícios aeróbicos intensos melhoram o nosso bem-estar. Além disso, pode ser um exemplo de cultivo-terapia, você mexendo com a terra, você você cultivando algumas ideias, cultivando o que você quer fazer da sua casa, que ideias que você quer que passe a fazer parte da sua casa. Habitopraxia também é essa ideia de você criar hábitos, mecanismos para criar novos hábitos. Arrumar casa é um exemplo disso. Potencializar vocações e zelo. Com isso, de repente você coloca em prática uma vocação sua de organização e aí você mostra com zelo que você está aumentando as suas chances de ter sorte. Como a gente viu, quem é zeloso aumenta as chances de ter sorte. Pode ser também uma prática para você superar alguma crise que você está passando na sua vida e é também um exemplo de proatividade. Ao arrumar sua casa, você deixa o seu celular desligado e aí você está praticando a ciberfronia, que é você estar no controle das ferramentas e não ser controlado por elas. Isso melhora a sua vida social e política. É um exemplo de benfeitoria compartilhável, sobretudo se sua casa recebe outras pessoas e se sua casa abriga outras pessoas. É uma maneira também de você se engajar em ideias, de viver de maneira organizada, de abrir espaço para uma vida social. Então tem essa ideia também que entra no método como se fosse um desenvolvimento social. E como que arrumar a casa pode se relacionar com o que nós estamos vendo essa semana de uma transcendência. Ao arrumar a sua casa, você está construindo um lar, construindo num sentido abstrato. Você está forjando um espaço que muitas vezes depende da sua dedicação, depende da sua criatividade, depende da manipulação de alguns objetos, que, como a gente viu, a construção é um dos atributos divinos que o homem também é dotado. Ele é capaz de criar novos espaços e novas experiências. Ao arrumar a sua casa, você pode estar degustando detalhes no sentido de você estar revendo coisas que você precisa colocar no lugar certo e coisas também que não devem mais fazer parte da sua vida e você vai tirar justamente com a prática do minimalismo, que é uma das ideias que nós veremos hoje. Ao você abrir espaço na sua casa, tirando coisas, você pode explorar esse espaço com a sua existência e não com coisas. É um exemplo também de existiliência, é você encarar os desafios da vida. Para você viver bem na sua casa, depende de você organizar a sua casa, você construir esse espaço. Aí você precisa ter resiliência, enfrentar esse desafio ao invés de sentar lá e falar assim, nossa, mas é tão difícil arrumar a casa, nossa, eu não aguento mais, estou muito cansado. Você mostra uma competência moral ao fazer isso. E também você demonstra, você pode demonstrar nesse exercício estado de presença, estando compenetrado no que você está fazendo. Tá? Então é só mais um exemplo de como ações cotidianas podem mexer em vários elementos do nosso bem-estar. E nós estamos nessa semana, no terceiro dia, focados nesses elementos de transcendência, que eu escolhi a palavra grega eudaimonia para se referir a esse exercício, a essa capacidade que o humano tem de se desligar do seu ego, de suprimir a ideia de ego, que em dado momento foi muito importante para a pessoa identificar sua personalidade, definir a pessoa que quer ser, viver bem socialmente, superar os traumas da existência que não dependeram de você, até você chegar nesse ponto que você pode se conjugar, você pode se misturar com o próprio universo. É nessa semana que nós estamos, nessa fase do método, em que a gente já cumpriu vários elementos mais palpáveis do bem-estar e agora a gente está nesses elementos mais sutis
do bem-estar. Então estamos aqui nessa semana que coincide com a lua cheia. Já vimos nessa semana a jardinagem e construção, entendidos de maneira literal, mas mais metafórica, por conta da semana de transcendência que nós estamos, na lua cheia. Vimos ontem degustar detalhes e contemplação, que tem relação também com nós estarmos compenetrados, mas também a ideia de contemplação já traz essa ideia da gente suprimir a ideia do ego e conseguir ver belezas para além da nossa personalidade. E hoje refletiremos sobre como esses elementos de simplicidade contribuem para o bem-estar, no caso, o minimalismo e o jejum. E aí, se eventualmente você está vendo este vídeo e não viu os vídeos anteriores, saiba que o método Meleagra é um método que acompanha as fases da Lua, e para você acompanhá-lo, você consulta um calendário lunar, vê que lua que nós estamos, que dia nós estamos no dia 7 de novembro de 2025, portanto o terceiro dia da lua cheia. E aí o terceiro dia da lua cheia, no método, tem como sugestão minimalismo e jejum. E aí o método se resume na realização dessas 5 tarefas aqui, que a gente precisa de poucos minutos para fazer, mas serve de um roteiro para a gente criar as nossas próprias ideias sobre o bem-estar. A ideia do método é que você, com uma escrita terapêutica, você reflita sobre o seu bem-estar, você olhe sua vida a partir de uma perspectiva, e ao observar a sua vida de uma perspectiva, você consegue talvez visualizar de maneira mais simples o que é necessário você ajustar para você viver uma vida mais plena, mais significativa. Afinal de contas, a nossa cultura, ela incentiva... Eu estou chamando de cultura, mas, na verdade, o mundo capitalista que nós vivemos, ele vende algumas ideias para nós, e são ideias justamente de consumo, ideias de conforto, e que trazem como consequência não bem-estar, mas uma sensação de insatisfação. Parece que é uma tendência natural das civilizações, depois de uma fase de dificuldade, cria-se muitas facilidades e aí as pessoas acabam não desenvolvendo a resiliência. Parece que é isso que está acontecendo nesse momento do nosso desenvolvimento, da nossa civilização. Mesmo pessoas que não são ricas, não têm tantos recursos financeiros, são pessoas que buscam satisfação com o consumo. E você vai na casa de algumas pessoas que não têm muitos recursos financeiros e está cheio de coisas lá. E você percebe que isso não traz satisfação exatamente. Isso não preenche tudo. Parece que fica faltando alguma coisa. Então, justamente as ideias que nós vamos nos debruçar hoje, de minimalismo e jejum, vai na contramão do que a nossa cultura fica a todo momento bombardeando a gente com informações e com facilidades de alimentação e fast food e drive-thru, e a consequência é que isso não tem feito bem para o nosso bem-estar. Por isso, a razão de ser desse método. E aí, então, digamos que você, ok, falou, mas não explicou como faz esse método. O método são esses 5 passos. Você começa vendo que lua você está, que dia você está. O método vai sugerir 2 ideias. E aí você vai refletir sobre essas ideias, se avaliar sobre como que você está nessas ideias e responder algumas perguntas. Por exemplo, sobre o minimalismo. O minimalismo ele pode ser de objetos na sua casa, mas pode ser também de buscas que você faz na internet. Pode ser de você focar em algumas atividades. Às vezes você está com um monte de atividades, você não está atingindo a qualidade que você gostaria em todas elas.
Um exemplo de minimalismo é você diminuir o número de atividades, é você focar em menos atividades para que você consiga uma profundidade maior na realização dessas atividades. Pode ser, por exemplo, algo que eu já apliquei e que eu recomendo, você pode diminuir o número de equipamentos eletrônicos. Você pode aplicar um minimalismo aí. Aí a outra pergunta, qual jejum fazer? O jejum, a primeira ideia do jejum é a gente aplicar na alimentação, mas não é só essa a ideia. A gente pode fazer jejum de telas, a gente pode fazer jejum de tipos específicos de alimento. Não há somente o jejum de você parar de comer. Você pode, por exemplo, fazer um jejum de açúcar. Você pode fazer um jejum de álcool. Você pode fazer um jejum de televisão, tá? Então, qualquer um desses que você fizer, você vai perceber que ele melhora o nosso bem-estar. E aí, gostaria até de compartilhar com vocês que eu frequento uma religião e eu tomo o Santo Daime. E o Santo Daime é uma bebida que a ideia é que ela é uma espécie de eucaristia, então uma bebida sagrada, mas ela deixa a gente muito sensível. Depois de tomar a bebida, nós ficamos muito sensíveis. E aí é uma ocasião boa para você cantar, para você rezar, para você se autoavaliar. O jejum, quando eu faço, por exemplo, eu faço um jejum de 24 horas sem comer e sem beber nada, os efeitos às vezes são mais fortes do que tomar o Daime. Então eu super recomendo essa prática. Mas enfim, voltando à prática sugerida aqui pelo método. Primeira é você refletir como que você está nessas ideias, inclusive comentar se você acha que essas ideias melhoram o seu bem-estar ou não. Aí tem um outro passo a passo aqui, o item 2, você descrever como foi seu dia. O item 3, você anotar suas ideias. A partir dessas ideias que eu estou passando para você, você com certeza vai criar outras ideias. Aí você tem um espaço aqui para colocar. E é fundamental, é terapêutico você fazer isso. E aí, colocando em prática a ideia do Seligman, de que o bem-estar ele é mensurável, tem um espaço aqui também para você contabilizar que ponto que você está nas ideias sugeridas aqui na lua cheia. E por fim, dizer o que você tem para melhorar e para agradecer. Esse exercício de agradecimento já está consagrado como algo que traz bem-estar e por isso ele faz parte desse método também, certo? Então vamos para as definições. Para você pontuar em relação ao minimalismo e jejum, então é importante você refletir sobre eles, fazer pesquisa e ver como que você vai aplicar na sua vida. Então a definição ajuda você a ter essa noção e ver como que essas ideias foram, como elas se tornaram consagradas com relação ao bem-estar. Minimalismo. Minimalismo é uma prática que prioriza o essencial para promover o bem-estar integral. Estudos correlacionam essa escolha com maior satisfação vital, pois voltamos-nos ao essencial. A redução da desordem, comprovadamente ligada à diminuição do cortisol, alivia o estresse e a ansiedade. Esta simplificação cria um estado de foco no que realmente importa, contrapondo-se ao excesso dispersivo. Praticá-lo é um ato espiritual. Ao precisar de menos coisas, o homem aproxima-se de Deus, cuja natureza plena não depende de qualquer possessão. Menos posse liberta tempo e energia, direcionando a vida para o que é significativo. Então está aqui a definição de minimalismo como uma prática. Algumas vezes o método sugere ideias e algumas vezes ele sugere práticas. O minimalismo é uma prática, mas é uma ideia também. É um conceito para a gente incorporar na nossa vida, mas ele é passível de ser praticado. E aí você tem que
selecionar o seu campo de ação para o minimalismo. Normalmente ele está associado com objetos da casa. Então você pode começar por aí. Mas perceba também como está o seu computador, como está a área de trabalho do seu computador, como está a tela do seu celular. Excesso de informações causa uma perturbação mental. Então, foca em qual área você pretende aplicar o minimalismo e pratique-o. E ao praticar o minimalismo, ele vai fazendo parte da sua vida e vai sendo uma ideia que você vai alimentando através de algumas práticas. Então, primeira ideia e prática foi o minimalismo. O jejum também funciona assim, é uma ideia e prática. O jejum é uma prática ancestral de abstinência voluntária de alimentos, um desconforto proposital que ativa os mecanismos de cura do corpo e da mente. Estudos demonstram que ele promove a otimização metabólica, induz a autofagia para a renovação celular e reduz a inflamação sistêmica. Neuroquimicamente, aumenta a neurogênese e a plasticidade cerebral, aprimorando a função cognitiva e a clareza mental. Inspirado pelo exemplo de Jesus, que jejuou para alcançar a iluminação, o jejum controlado é, portanto, uma disciplina que busca a purificação integral, física, mental e espiritual, reequilibrando o organismo e abrindo caminho para um estado superior de consciência e bem-estar. Para mim fica muito forte a ideia de que o bem-estar ele depende de um trabalho interno, mas todo ele não tem custo algum. A eficácia do bem-estar é justamente com maneira de você lidar com a vida. É muito forte a ideia de que você não depende aqui de ser afortunado, de ter sorte, de ganhar muito dinheiro, de ter recebido herança para o seu bem-estar. O bem-estar é uma decisão interna. E aí, o que impede você de praticar essas ideias? Se sua vida não está plena, saiba, com todas essas ideias que nós estamos vendo aqui, em particular essas de minimalismo e jejum, que o bem-estar é uma chave que você mexe na sua cabeça e começa a levar a vida de uma maneira mais compenetrada. Você deixa de seguir o fluxo das imposições de consumo e começa a olhar para a sua vida de uma maneira mais compenetrada. Então é isso, meus caros. Concluímos o terceiro dia da lua cheia. Amanhã é a ocasião para a gente refletir sobre existiliência e estado de presença, que no curso Ciência do Bem-Estar, o estado de presença é chamado de mindfulness. E algumas vezes eu acho que esses termos nos ajudam a entender uma ideia e algumas vezes eu acho que é forçado você usar uma expressão no inglês, sendo que algumas ideias da língua portuguesa transmitem com mais precisão alguns conceitos. Eu prefiro estado de presença do que mindfulness. Assim como eu prefiro degustar detalhes do que savoring. Coisa pessoal minha. Gente, então muito obrigado por vocês acompanharem até aqui e sejam gratos a vocês mesmos por vocês estarem nessa jornada de autoconhecimento e busca do bem-estar de vocês. E por experiência própria, eu digo que o passo mais importante vocês já deram. Se vocês chegaram até aqui, significa que vocês estão levando o bem-estar de vocês muito a sério. E tem coisas que para a gente levar a sério, nós devemos olhar com leveza e simplicidade. Olhem assim para o bem-estar de vocês.
tá certo? Muito obrigado e um forte abraço para vocês.